Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões de estudos dos dias de domingo. Eu vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim. Que assim seja. Hoje nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, livro de lançamento em 1857, e ele é o início de um trajeto da codificação da doutrina espírita, da onde temos mais obras, mas ele é a primeira, né? E claro que o autor, né? Allan Kardec, mas tem tantos outros autores que é toda a espiritualidade amiga que veio colaborando em respostas por perguntas e indagações que toda uma sociedade, toda a humanidade tem vontade de saber, né? Então, só para relembrar um pouco, porque faz um pouco de tempo, né, que nós não estudamos o Livro dos Espíritos, mas para relembrar que a última lição tratada por nós são as considerações sobre a pluralidade das existências, onde nós pudemos ver durante alguns domingos de estudo consideráveis ensinamentos com relação a, principalmente, nós não estarmos vinculados somente a uma existência, nós não estarmos vinculados somente a uma vida. Então, todo aquele contexto de, vou aproveitar a vida porque é uma só, né? Não. Na verdade, nas entrelinhas, até que não está errado, porque a partir do momento que nós somos criados, nós somos espíritos eternos. Então, numa visão espiritual da existência do espírito, ela é uma vida só, né? Tem um início, não terá fim e perfeito. Mas nós estamos falando da vida terrena. Nós estamos falando da vida encarnada. E sim, teremos várias existências que forem necessárias para o burilamento da alma, para a evolução espiritual, para os acertos, para que haja amor, para que se faça bondade, para que nós despojemos do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então, todos estes, vamos dizer assim, instrumentos façam que se tenha a necessidade de mais de uma existência. Lembremos Jesus Cristo. Ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. Agora, os nossos estudos se concentram capítulo 6, Vida Espírita. Lição 1. Espíritos errantes. Espíritos errantes. Vamos compreender melhor, porque apesar da sugestão das palavras aqui, espíritos errantes, nós já tenhamos, talvez, uma ideia, uma noção do que é, mas vamos ver, dentro das perguntas de Allan Kardec, e da resposta
da espiritualidade, nesse aprendizado contínuo que nós temos, dentro da fé raciocinada, dentro da fé raciocinada, vamos compreender melhor tudo isso. Espíritos errantes. 223. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo. A alma, olha que interessante a pergunta. A alma se reencarna, é a 223. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo. Bom dia, Fabiano. Tá tudo bem? Bom dia, Rangel. Graças a Deus, tudo certo. Graças a Deus, então. E aí a pergunta é essa, né, pessoal? A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? É muito interessante isso. Inclusive, ontem, nas passagens aqui, né, dos vídeos, né, dos reels da vida aqui, me apareceu um vídeo de um adolescente de 13 anos, na onde ele interpelado por um rapaz, e assim, parece que tudo está muito ligado à doutrina espírita, e esse rapaz pergunta o que ele traz, porque parece que esse adolescente de 13 anos, parece não, ele tem lembranças bem vivas das existências anteriores dele. Lembremos que dentro do nosso campo de tudo, a gente sempre cita, a gente sempre menciona a bênção do esquecimento para que possamos fazer diferente. E, principalmente, o diferente com foco no melhor, né? Só que esse interlocutor, esse mediador da conversa, pergunta para o adolescente: você lembra da sua última existência? E esse menino é um rapazinho mesmo. Fala assim: lembro. Eu fui a minha bisavó. Eu fui minha bisavó. E aí ele ainda cita assim, ó. E eu estou na mesma família há algum tempo. Ele cita desse jeito. E assim, é muito belo, é de arrepiar mesmo. Porque mesmo nós, principalmente, já estamos há longo tempo nessa encarnação na doutrina espírita, mas quando nós vemos relatos desse tipo, nós vemos a tonificação da seriedade do processo, não tá tendo brincadeira, ninguém está ganhando dinheiro com isso. É testemunho. É testemunho. E ele falou, lembro, fui minha bisavó, desencarnei. E um menino com uma fala muito bonita e leve. Desencarnei com uma alta idade, tive aptidões que não soube aproveitar enquanto bisavó, e por conta disso, isso é tudo o menino falando. E por conta disso, no final daquela encarnação, fui acometido por um Alzheimer. E olha que interessante, porque eu não consigo precisar a nomenclatura do Alzheimer quando ele começou. Mas quando começou a ser utilizado mesmo. Mas veja bem que mesmo que seja uma
tantos anos atrás, mais atual, que não se referia àquela época, mas o menino já utiliza como que se lá na época tivesse tido ou teve o Alzheimer, na onde, devido a alguns processos do livre-arbítrio dele, isso citado por ele veio ser acometido pelo Alzheimer, e óbvio que, em decorrência de todas as deficiências futuras, ele veio a desencarnar. Ou, no caso, a importância de citarmos que o espírito por si só, ele não tem gênero, né? Ele era a bisavó. Hoje ele é um menino. E aí ele falou assim: eu não demorei reencarnar, porque tem tudo a ver com a lição. Tem tudo a ver com a lição. Eu não demorei a reencarnar, porque mesmo não utilizando de todas as minhas aptidões, eu já tenho um desenvolvimento espiritual. Então eu falei, nossa! E aí o que eu falo? A gente sente a sinceridade no relato e no testemunho. Não existe nenhum tipo de ambição ali de nada. É uma conversa. E ele possui, sim, se não flashes bem exatos, mas talvez até mesmo uma lembrança bem fina. E aí logo eu penso, vou ficar notando, apesar de ter sumido o vídeo ali para mim, mas eu vou ficar notando o que será que esse menino, com um determinado desenvolvimento, qual que é o propósito? Até porque ele lembra, nós vamos ver durante o estudo, que essas lembranças de vidas pretéritas são de espíritos mais leves, são de espíritos já realmente mais desenvolvidos mesmo. Então, eles não têm só o intuito de vir aqui no campo de provas e expiações e passar por essa condição. Eles também possuem trabalhos a executarem. E assim, é o que eu falo. Estou com 47 anos, vivencio a doutrina espírita desde criança, e ainda quando vemos relatos como esse, emocionamos, porque é a realidade, é a realidade. Não está nada fora da engenharia divina. Então, é muito bonito, e por isso que eu estou citando, porque a primeira pergunta, inclusive, é: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Os espíritos responderão desse jeito, porque vai depender, vai depender do estado espiritual. Inclusive, no campo dos animais irracionais, essa reencarnação, ela se faz muito mais rápida, devido à circunstância da necessidade evolutiva do espírito do animal. Então, claro, citamos o animal aqui agora, ou os animais, né? Mas seres humanos, este que é dotado de raciocínio, quanto tempo? A espiritualidade vai nos trazer que vai depender. Olha lá, ó. Às vezes, imediatamente, mas na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. E é muito bem entendível isso, por causa da sutileza da matéria do espírito encarnado. O nosso corpo, nessa condição que nos apresentamos aqui na Terra, ainda é um corpo pesado.
Eu não estou falando peso, só do peso da física. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando somente da força da gravidade, que também é necessário para nós aqui. Mas eu estou falando de tudo que essa máquina que hoje nós estamos nela encarnada, o que nós deveremos passar por ela, o quanto ela pode nos limitar por escolhas desequilibradas de outros momentos, o quanto que isso nos limita com relação ao nosso livre-arbítrio pleno. Até porque também para nos impedir de realizar algo que nos comprometa novamente, né? E reparem, como que nós somos portadores do nosso próprio destino, da nossa própria existência. Não adianta nós terceirizarmos as nossas condutas e as nossas invigilâncias a outrem. Somos nós. É a nossa trilha. Nós vivemos em sociedade. Há necessidade da pacificação. Há a necessidade das relações humanas. Porque são com as relações humanas que nós vamos consertar alguns atritos ocasionados anteriormente. Precisamos. Mas, principalmente, meu trajeto depende do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas. Essa peneira, esse filtro de como devemos nos comportar, depende somente de nós. Claro que nós viemos aqui no planeta reencarnado com um corpo que talvez vai ser atribuído nele o nosso campo de prova e expiação. Porém, cabe a nós mesmos também fazer algumas escolhas diferentes, né? Fazer trajetos diferentes. A lapidação do diamante bruto é aqui, é agora. Se não for agora, se não for tudo agora, será numa próxima existência. Mas aqui está falando a respeito do tempo entre uma encarnação e outra. E aí ele falou aqui, os espíritos vêm trazendo que tem casos que são imediatos, e principalmente em mundos superiores, na onde o espírito, que aí vai completar, né? Na onde o espírito já tem um desenvolvimento, é um espírito mais leve, é um espírito que já vive mais espiritualmente do que da própria carne, da carne do corpo, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, ó. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é a dos vossos sonâmbulos lúcidos. Pois bem, falemos de Jesus Cristo. Jesus Cristo preparou milhar de anos aí para retornar. Retornar não, porque Jesus Cristo, a passagem que ele teve aqui pelo planeta Terra foi a que ele teve. Mas quando eu falo retornar, retornar à vida corpórea. Jesus Cristo preparou ali bastante tempo para um espírito de luz comportar neste corpo humano nosso aqui. Um corpo que a princípio, está pronto para nos entregar 5 sentidos. E Jesus, só de luz, só de campo eletromagnético que seu espírito emana, né? Vai muito além disso. Mas teve que preparar. Porque ele não viria no seu estado natural. Ele não viria para nós no seu estado natural. Até porque, sabe o que ia acontecer? O pessoal ia chamar provavelmente ele de extraterrestre. Nossa, mas que corpo é esse?
que o mestre veio. Então, para não ocasionar um tumulto, e claro que o nosso corpo também está habituado com o plano em que vivemos, né? Com o plano em que vivemos, dentro das estruturas químicas que somos rodeados. Ah, mas essa mesma química ela é aplicada em todos o universo, Angel, sim, mas as suas manipulações elas se alteram, né? Então, olha só, né? Olha como que a doutrina espírita ela vem nos dar um norte. E a espiritualidade aqui, ela falou de algo a respeito do desenvolvimento espiritual, que inclusive faz com que os próprios espíritos demandem algum determinado tempo para reencarnar. E assim, eu vou contar uma história que eu já contei aqui, mas eu acho que é muito importante sempre a gente remontar, até porque, sabe, os nossos estudos, ele ocorre uma vez por semana. E, por vezes, já um longo tempo já de estudo, né, algumas explanações, algumas falas, elas ficam lá atrás, né? E é sempre bom a gente dar uma retornada para também ajudar nossa, nossa mente, né? Ajudar no aprendizado, né? Auxiliar no aprendizado. Mas, enquanto eu, em algum momento, participava de reuniões de pronto-socorro espiritual, que são as reuniões de comunicação, uma certa vez apareceu um médium, conseguiu o contato, e eu acho que é uma coisa importante da gente comentar também nessa reunião de comunicação, porque por vezes a gente acha que sempre essa reunião ocorre quando o espírito está no local. Existem médiums que conseguem a sintonia, né, à distância, e conseguem coletar tudo o que aquele espírito, mesmo distante, está passando. Existe, né? As faculdades mediúnicas são as mais diversas. E um espírito de uma mulher em sofrimento constante, na beira de um lago, e a todo momento essa mulher se jogando neste lago. Então ela estava no chamado efeito looping, que é aqueles sonhos que de vez em quando nós temos, que nós estamos sonhando, aí nós acordamos, nós vamos até de repente tomar um copo d'água. Na hora que a gente volta no mesmo sonho e por vezes até repetindo os mesmos processos, mas nós estamos falando da espiritualidade. Nós estamos falando da espiritualidade, do plano espiritual. E essa mulher estava se jogando a todo momento na água, um sofrimento contínuo, um choro irremediável, um desespero fora do controle, enfim. Isso já ocorria durante 300 anos. Essa mulher, ela estava no plano espiritual, claro que aqui na Terra, mas no plano espiritual, ou seja, desencarnada durante 300 anos, num sofrimento sem medida, porque naquele lago ali, na sua última existência, o seu filho viera a morrer ali afogado. E ela, na ânsia de todo momento pular na água para salvar o filho, salvar o filho, salvar o filho, e nada. Aí, pasmem, né? Dentro dessa própria comunicação e a necessidade do auxílio, do socorro espiritual dessa mulher, quem auxiliou no socorro espiritual dela foi o próprio filho, mas
pasmem de novo. O filho dela, em espírito, já estava na terceira, após a desencarnação dele, já estava na terceira desencarnação. Ou seja, olha como que funciona. O espírito da mulher ficou, de um certo modo, preso durante 300 anos na erraticidade, no plano espiritual, no sofrimento contínuo. O filho dela, naquele momento desencarnado, vieram em outras 3 existências. E foi ele que auxiliou no socorro da mãe dele naquele momento, há 300 anos atrás. Então, veja que esses vínculos espirituais familiares, eles ocorrem. Porque nesses 300 anos, o espírito desse filho dela passou por famílias, e provavelmente família dentro da própria família dele mesmo, veio repetindo, mas a mãe dele não. A mãe dele ficou parada lá. Mas mesmo assim, após todo esse tempo, ele foi lá auxiliar ela, porque os vínculos espirituais não cessam. Os vínculos espirituais não cessam. Então, mesmo que dure cerca de 25 anos no plano espiritual para reencarnar, entre a desencarne e o encarne, ou reencarne, e outro demore 500 anos, mas se vocês tiveram um laço espiritual, principalmente contextualizado dentro de uma família, isso não se perde. Isso não se perde. Então, eu reforço isso, e poderia citar tantos outros casos, mas esse, de um certo modo, ele me tocou de uma maneira diferente, devido às circunstâncias. Devido às circunstâncias. Porque isso lembra de uma passagem de Jesus, inclusive, que nenhuma ovelha ficará desgarrada. Nenhuma ovelha se perderá. E mesmo que dure bastante tempo. Lembro também da parábola do filho pródigo, que pode até demorar para o filho voltar, mas ele será acolhido. Me lembra também, né, do último trabalhador, ou o trabalhador da última hora. Não importa o momento que você se encontre, não importa o momento de despertar, não importa o momento da ajuda a ser atendida, não importa o momento. Você também é essencial no processo e no trajeto evolutivo, caminhando para o amor e para o bem. Então, nós estamos falando do plano espiritual, do espírito desencarnado. Quanto tempo? Olha, depende. Depende. Depende da realidade de cada um. Depende das demandas. Depende dos cuidados. Depende do preparo para o retorno. Que não seja acidentado, preparar o melhor possível. Depende dos mecanismos que serão utilizados em engenharia, a necessidade das relações do próximo retorno. E, claro, a gente se encontrar lá no plano espiritual. Procurar e ter a humildade de ser auxiliado. Por mais difícil que seja, por mais sofrimento que possamos passar no plano espiritual, procurar ter a humildade, procurar o despertar verdadeiro. É disso. É disso que a doutrina espírita, o Consolador prometido, vem nos ensinar e vem nos testemunhar todos estes processos. 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Estamos encarnados, desencarnamos. Até a próxima existência,
ficaremos no plano espiritual. Mas Kardec, ele pergunta se existe, talvez, né, uma posição, uma condição, ou até uma mesma nomenclatura, o espírito neste momento, que além do termo espírito desencarnado, né? Enfim. E aí, engraçado, tem até uns termos muito engraçados no contexto humano, né? Que chama-se até alma penada, né? Alma penada é um contexto bem interessante, porque dá a entender que é um espírito em sofrimento contínuo, né? Penada, né? Tá em pena, né? Tá, enfim. A gente está falando que a gente faz essas ligações com os contextos linguísticos, né? Que nós temos aí durante a nossa existência, durante a sociedade, a humanidade, as comunidades, né? Enfim, é muito importante a gente tratar a respeito disso também. E aí a pergunta é agora, o que que é? O que que é esse espírito desencarnado entre uma encarnação e outra? A espiritualidade responde dessa maneira: espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Por isso que nós tratamos muito, e para quem acompanha nós, tanto aqui no modo síncrono quanto lá no YouTube, o termo erraticidade. O termo erraticidade, ele faz uma ligação a esse contexto de espíritos errantes. Esses espíritos que estão na espera de uma nova oportunidade encarnatória. Esses são os espíritos errantes. Aqueles que não possuem mais a necessidade de reencarnar não são denominados assim espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão no plano espiritual, com a necessidade ainda de reencarnar, com a necessidade, com o anseio de retornar. Estes são os espíritos errantes. Pois bem, vamos lá. Tem a 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Ele até contextualiza um pouco com a pergunta 223. Só que a pergunta 223 ele só perguntou se era imediatamente. Bom, a espiritualidade já falou que depende. Agora, eles estão perguntando dentro da pergunta, né, da 224, qual que é a duração desses intervalos? Quanto tempo o espírito ele pode ficar ali entre uma existência e outra, né? É muito interessante também o que os espíritos, ou a espiritualidade vai trazer para nós como resposta. Porque quando eu falo, por exemplo, naquele caso que eu citei, que a mulher ela ficou 300 anos, né, na erraticidade, no plano espiritual, mas aqui na crosta terrestre, porque ela não foi para lugar nenhum, ela realmente entrou num trauma infinito ali, praticamente, né? Não era infinito porque teve conclusão, mas enquanto não se resolve, parece que é algo que não vai acabar nunca. E 300 anos, 300 anos. Vamos ver o que a espiritualidade vai responder com relação a essa questão de tempo. De algumas horas a alguns milhares de séculos. De algumas horas a alguns milhares de séculos. Milhares de séculos. Depende da realidade do espírito, depende das necessidades, depende de todo o preparo para um retorno mais salutar possível. Depende. A engenharia divina, ela é perfeita. O que acontece se carros, automóveis fossem construídos de qualquer jeito, ocasionariam
acidentes, dariam defeitos. Imagine-se aviões sendo construídos de qualquer maneira. Teríamos colapsos aéreos tremendos. Por que essas analogias, Angel? Porque se não houver uma construção eficiente, enquanto nós, na erraticidade, já se começa um processo muito acidentado numa próxima encarnação. Mas, por vezes, compulsoriamente falando, um espírito que está menos desenvolvido, ele precisa reencarnar mais rápido para ele poder, poder ver se evolui. E não que isso também tenha matizes de falhas na construção de tudo isso, mas a construção ela é a melhor estruturada no decorrer desse processo. É para evoluir, é para preparar uma nova encarnação, uma nova existência, para você ser um espírito melhor, para você evoluir, para você atender às necessidades que você está sendo fruto dessa reencarnação. Então, primeira parte aqui, dessa resposta, ele fala de algumas horas, alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante. Até quando, Talvez seria a pergunta. Até quando pode ficar? Não existe. Conforme os espíritos estão falando aqui, não tem esse limite, não existe um padrão nesse sentido. Que pode prolongar por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva a purificação das anteriores. 224b. Essa duração está subordinada à verdade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação. Olha, o nosso livre-arbítrio, ele dita e nos norteia. E uma pergunta como essa daqui, essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Está falando do espírito errante. Porque talvez a gente ache que as provas de expiações, elas não só acha, a gente tem certeza que elas ocorrem aqui no planeta Terra, mas lá na espiritualidade também, no plano espiritual, nós, dentro das nossas deficiências, deficiências espirituais, nossos defeitos que carregamos, a nossa moralidade, talvez ainda um pouco conturbada, e tudo mais, a gente também passa por alguns momentos lá no plano espiritual, até que passa por campos de sofrimento. O próprio umbral, uma zona inferior, faz com que nós continuamos em sofrimento. Mas peraí, esse sofrimento não deveria ser passado, transitoriamente, temporariamente na Terra? Nós carregamos com a gente. Esse livre-arbítrio, ele continua. O nosso desequilíbrio mental, ele continua também. Então, por isso que é tudo uma continuidade e a necessidade da construção para uma nova existência. Então, sim. Então, o livre-arbítrio, principalmente, até lá na espiritualidade, ele nos rege. Ele nos rege. E vamos ver o que a espiritualidade ela traz com relação a isso também. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado do espírito. Vocês estão vendo como funciona essa construção do espírito para o retorno do planeta? No caso nosso aqui, na Terra. E, de repente, eu estou lá na espiritualidade, e eu já estou lá por cerca de 30 anos. Aí, vão chegar para mim
uma espiritualidade que trabalha na engenharia divina, falar assim, ó, Rangel, é chegado o momento do retorno. E aí eu posso falar para eles, olha, dá para segurar uns 5 anos? Dá para segurar mais 5 anos? Estou falando 5 anos do tempo da Terra, tá, pessoal? Dá para segurar mais uns 5 anos? Porque eu quero me preparar um pouco melhor. Eu estou me esforçando para chegar um pouco mais preparado nessa nova encarnação. Aí, sabe o que a espiritualidade... Olha que legal isso aqui, ó. Sabe o que a espiritualidade vai dizer? Olha, dentro do planejamento, talvez a sua mãe vai estar com uma determinada idade que ela não vai poder te ter. Mas, olha só, mas pode ocorrer de você nascer em uma outra família e até mesmo por desequilíbrios mundanos você ser abandonado e essa mãe te adotar. Então, a engenharia divina, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E até os pais e as mães dos filhos adotivos compreendam que aquele filho, que ele não é consanguíneo, ele é filho, talvez, de um projeto maior da espiritualidade. Então, é dentro desse contexto e desse mecanismo que nós vemos o quão Deus, ele é, claro, é óbvio, perfeito, mas perfeito na sua engenharia dos mecanismos, nas oportunidades e bênçãos que carregamos. Né? É assim, é muito bonito mesmo. Então, olha só, é uma consequência do livre-arbítrio, os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado do espírito. 225. A erraticidade é, por si mesmo, um sinal de inferioridade entre os espíritos, ou seja, ser os chamados espíritos errantes é um sinal de inferioridade dos espíritos? Resposta: não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Prestem atenção nesse contexto aí que o estado normal, isso remete que a verdadeira vida é a vida do espírito. É o estado normal. É o estado normal. É a vida do espírito. Vou fazer uma última pergunta e resposta. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Ou seja, pode-se dizer que todos os espíritos, neste momento, agora, no plano espiritual, são errantes? E dentro do que nós estamos fazendo estudo aqui hoje, compreendemos que os espíritos errantes são aqueles que têm a necessidade de se reencarnar. Então, não são todos os espíritos no plano espiritual que utilizam-se dessa denominação. Então, vamos lá a resposta. Os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Temos um comentário de Kardec. No tocante de às suas qualidades íntimas,
os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorar. Espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais a necessidade de encarnação. Então, espíritos errantes são espíritos que possuem ainda a necessidade e o anseio da reencarnação. Dentro dos nossos estudos, né, porque no próximo domingo nós estudaremos o livro Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, né? E o livro dos Espíritos, daqui 2 semanas nós retornamos com o estudo. E assim, só para reforçar para quem acompanha a gente, a próxima pergunta é a 227, a lição é Espíritos Errantes, que está dentro da principal lição, que é Vida Espírita. Minha pergunta é a 227, de que maneira se instrui os espíritos errantes, pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Esta é a pergunta. Então, daqui 2 semanas, nós retornaremos neste estudo. Se algum de vocês quiserem também falar, fiquem à vontade. Ô, Rangel, nessa situação que você citou do espírito dessa mulher que ficou 300 anos desencarnado, sofrendo ali em volta do lago, eu estava aqui fazendo uma reflexão. A gente, assim, a gente tem essa cultura de que fala de inferno e tudo, e tem muita gente que acredita que o inferno é um lugar específico, é um lugar circunscrito. Cortou o áudio? Cortou, né? A gente vê nesse relato aí, esses 300 anos que esse espírito estava ali sofrendo, ela estava no inferno. E não é um lugar, ela não estava num lugar assim onde se diz, ali naquele campo é o inferno. O inferno é o inferno pessoal de cada um, né? É isso mesmo, Fabiano, muito bem mencionado. O inferno ou umbral, ele é mental, ele é o que nós construímos, né? Porque olha que interessante. E aí eu acho que dá margem para a gente, dentro do raciocínio que você aplicou, que foi muito bom, é isso. Aquela mulher, ela estava naquele inferno naquele momento. O inferno, ele não é contextualizado de mármore e fogo. O inferno, ele é o mental. E aí, vamos lá. Quantas vezes, em acompanhando até canais de YouTube que vai em casas abandonadas e por mais, e até procuram e buscam comunicações com espíritos. Olha, tanto senhores feudais quanto escravizados, tudo preso aí dentro da casa. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Isso aí é um looping que não tem fim. Ou seja, está preso dentro da casa. Está preso dentro da casa. Regiões inferiores. Você também cita um caso, Fabiano, muitas vezes, um ensinamento muito legal também, a respeito de uma história que um determinado espírito, ao desencarnar, foi para o paraíso, né? E o paraíso está tudo bom no primeiro, no segundo dia, no quinto dia já está cansando. Nossa, aqui não tem nada para fazer, né? Nossa, e tal. Aí já está com mais de uma semana. Nossa, mas que coisa chata que está aqui. Nossa, se eu soubesse que isso aqui era o paraíso, tinha pedido para ir para o inferno. Você está no inferno. Você não está no lugar que você achou que você estaria, não, porque isso depende de cada um, e isso a gente já sente aqui no encarnado. Quantos problemas que nós temos, cada um, cada qual, passando pela mente aí, ocasionando sofrimentos invisíveis a outro, né? Ocasionando
problemas para si só e nem sequer outros estão percebendo, né? A gente já começa aqui, já encarnado, já também materializar estes psicamente falando, né? Esses problemas, esses infernos astrais, né? Que tá na cabeça ali, já sofrendo. E é de grande valia que você traz, Fabiano, porque é isso mesmo. Na onde está o inferno? Por vezes o pessoal fala lá no meio, né, no centro da Terra, está lá. Não, está nos nossos pensamentos, está nas nossas realidades. E é isso mesmo. Perfeito, Fabiano. E antes de pedir para você, Fabiano, fazer a prece de encerramento, vamos novamente buscar os equilíbrios necessários e levarmos os pensamentos a Deus, Jesus e os amigos espirituais, emanando fluidos que possam auxiliar irmãs e irmãos que estão aqui encarnados neste momento, passando pelas provas e expiações, pelos problemas de todos os tipos, pelas doenças e enfermidades, aqueles que estão nas casas de saúde, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de repouso, aqueles que estão em condição de rua, aqueles que caminham, transitam e perambulam com sofrimentos que nós nem sequer imaginamos. Que essa prece seja direcionada a estes, seja direcionado também àqueles irmãs e irmãos que estão no plano espiritual, que ainda não compreenderam, não despertaram para o conhecimento, que estão desencarnados, que ainda acreditam que estão entre nós, que eles possam adquirir a humildade o bastante para que a ajuda chegue e, num pronto-socorro espiritual, possam encaminhá-los para a recuperação, seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores, que eles também possam serem acolhidos, mas, de um certo modo, também possam despertar para que isso ocorra, seja levado àqueles que estão nos hospitais espirituais, que estão na condição de recuperação de uma existência, que eles também possam receber toda esse fluido, essa emanação de boas intenções. E vamos agradecer. Agradecer pela encarnação que estamos, agradecer por tudo que nos é oferecido por empréstimo aqui no planeta Terra, que um dia retornaremos para a pátria espiritual e ficará. Agradecemos a cada dia, agradecemos o corpo, agradecemos a família, agradecemos as nossas amizades, agradecemos aqueles que cruzam o nosso caminho, até mesmo como um obstáculo, mas também compreendamos que busquemos não ser obstáculo para ninguém. Agradecemos por cada oportunidade diária que nos é concedida. Fabiano, faz a prece de encerramento para nós? Faço um, já. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano.
essa prece seja levada para você e para os seus familiares. Obrigado, Fabiana, tia Ivanete, tia Marlene, Viviane, a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Seja levado a todos os nossos amigos do YouTube, enfim, a toda a humanidade. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz, recebendo e assimilando cada bênção concedida por nosso Pai, que é Deus. E domingo que vem, se assim Deus quiser, estaremos aqui novamente estudando, aprendendo, procurando despertar, procurando melhorar, mesmo que um pouco a cada respiração nossa aqui encarnados. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano.